Boa noite, começa agora mais um Jornal da Justiça, pauta do dia, o nosso programa que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes que estão sendo pesquisados. Hoje a gente traz um tema aí mais que esperado por todos nós, a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. A expectativa é que 80 milhões de doses da vacina de Oxford cheguem aqui até fevereiro. Tela 1 aqui comigo, nessa primeira tela a gente vê que esse assunto movimentou as redes sociais. Nessa semana foram mais de 5 mil pesquisas no Google sobre isso. E aí o tema parou no Google Trends, né? Aquela ferramenta gratuita que mostra o que tem sido pesquisado pelo internauta. E na tela 2 eu trouxe para vocês as consultas relacionadas, né? Vamos lá. Primeiro lote vacina Covid, vacina chegou no Brasil, chegou a vacina da Covid, população mundial, vacina Covid chega ao Brasil e por aí vai. Esses foram os questionamentos. Para falar sobre esse assunto, eu já chamo aqui comigo o infectologista Emerson Luz e o Rafael Lemieski, que é pesquisador e diretor da Secretaria de Política Urbana da Prefeitura de BH. E eu já vou logo explicar aqui, antes de agradecer os convidados, por que a gente trouxe um representante de BH. Hoje a web foi tomada pela notícia de um possível novo lockdown em Belo Horizonte e o assunto ainda não foi parar nos trends, mas está sendo bem comentado e como tem a ver aqui, né, a gente trouxe. Só para vocês terem uma ideia, de segunda para terça dessa semana, em 24 horas, foram 245 novos casos de infecção e 8 mortes lá em Belo Horizonte. Então, hoje a gente também fala sobre essa suposta segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil. Deixa eu dar uma boa noite aqui para os entrevistados. Emerson, me ouve direitinho? Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, é um privilégio estar junto e estou ouvindo bem. Maravilha. Obrigado. Rafael também ouve a gente? Ouço bem, boa noite, agradeço pelo convite, vamos bater um papo. Rafael, já quero entender aqui um pouquinho, como eu já expliquei a questão de BH, a BH chegou a ser modelo aí, né, no início da pandemia, a gente até fez programa aqui, porque estava super controlado, os números estavam excelentes e esses casos vêm crescendo, né? Eu acabei de dar aqui a última atualização da Secretaria de Saúde daí e são números altos, né? Belo Horizonte, eu acho que lá no começo a cidade soube agir rápido e pegar a lição que veio... Aqui no Brasil a gente teve a oportunidade que muitos municípios, muitos estados desperdiçaram de certa forma, mas de agir com certa antecedência. A gente sabia o que estava acontecendo nos países em que a Covid já tinha chegado, o que estava dando certo e o que estava dando errado em cada um dos lugares. E Belo Horizonte agiu rápido. O prefeito, no momento em que Belo Horizonte ainda estava na casa das poucas centenas de casos, ele imediatamente mandou fechar tudo. Foi a primeira grande capital do Brasil a fechar, colocar o pessoal trabalhando em casa, fechar os serviços não essenciais. E isso surtiu um efeito bastante positivo lá atrás, né? Acho que todo mundo enfrenta em algum momento uma certa fadiga de isolamento, uma fadiga de fechamento. E não foi diferente aqui, e a gente começou a abrir, em parte pelo sucesso da cidade, né, que pode ser um problema em alguns casos, em parte por causa da fadiga, a gente já começou a abrir tem um mês e meio, e nós, como todo o resto do Brasil e várias outras partes do mundo, estamos vendo uma aceleração muito rápida, muito preocupante, novamente, dos casos, no momento que a gente não está tão próximo assim de ter vacina, né? Já eu quero saber como é que foi a coletiva hoje à tarde que o governo deu falando sobre esse possível lockdown. Mas antes, doutora Emerson, eu quero entender o que caracteriza então essa nova segunda onda, né? A gente viu em alguns países da Europa que essa nova onda chegou, a segunda onda. Aqui no Brasil a gente pode dizer que a segunda onda chegou ou vai chegar aí em 2021, né? Dá para a gente ter pelo menos uma ideia? Dá sim, mas eu costumo dizer que para discutir segunda onda, a primeira onda tem que ter acabado. E não existe critérios ainda para dizer que acabou. Nós estamos ainda com uma casuística, mesmo em queda, que é importante. Na verdade, não tem uma definição clara de quando começa a segunda onda. Basta um crescimento de casos, de óbitos ou de internações para se declarar uma segunda onda. Historicamente, a gripe espanhola teve segunda onda, a gripe russa, a gripe suína também, a mais recente, todas tiveram uma segunda onda, faz parte isso das doenças infecciosas respiratórias, das doenças transmissíveis, e só basta olhar a história.
O que marcou a Europa foi um jogo ganho, uma percepção errada de que poderiam liberar as atividades sem protocolos, coisa que no Brasil nós não estamos fazendo, pelo menos a maioria das regiões, a autonomia dos governantes tem levado a isso, cada um faz um protocolo para liberar as atividades. Isso fala muito a favor de não ter uma segunda onda, ou se tiver, ela vai ser bem menos importante do que se deveria. Existe risco? Existe. Eu acho pouco provável, justamente porque podemos controlar essa abertura de atividades sempre com protocolos e com fiscalização. Se me permite um comentário, doutor Emerson, eu acho que até o protocolo existe, eu acho que o que é difícil é fazer o brasileiro cumprir. Rafael, eu quero saber como é que está aí, porque aqui em Brasília, né, onde fica a sede da TV Justiça, a gente tem festa em alguns locais e a gente vê que carece de uma fiscalização maior. Então, existe aglomeração, mesmo que não seja permitido ainda, né, que ainda não tenha sido liberado. Aí em BH também aconteceu isso, muita aglomeração, reunião de pessoas, você faz um mapeamento da cidade, né? Então sabe mais ou menos aonde que estão essas aglomerações. Conta pra gente. Eu acho que uma dimensão fundamental do tratamento com a inteligência dessa pandemia é você fazer a localização dos casos, enfim, das suspeitas, dos confirmados, o quanto antes, o quanto mais rápido, melhor, porque se a gente tem uma política que se aplica a todo o território, isso vale para a federação, para os estados e municípios, uma mesma política que se aplica a todo o território nunca vai ser tão efetiva quanto uma política mais direcionada, onde mais interessa, né? Então, começando pelo final da sua fala aí, eu acho que uma dimensão muito importante é a gente acompanhar de perto, coisa que eu tenho feito, né? Assim, todos os relatórios que a gente localiza no espaço e vê, olha, tem essa parte da cidade que está ascendendo nesse momento, tá? Com surto muito localizado ali, isso é importante para guiar ações de fiscalização, etc., né? Do ponto de vista prático, claramente, justamente pelo cansaço, né? Eu acho que pela fadiga de isolamento, há relatos, como a gente vê no Brasil e no mundo inteiro, de pessoas aglomerando, de festas, de estabelecimentos que não cumprem os protocolos e que aí você tem que notificar e tem que ir atrás e tem que pedir. Isso claramente se verifica. E um risco grande que a gente tem entre o momento em que as pessoas começam a se aglomerar, vamos dizer assim, e o momento em que o gráfico não apenas começa a acelerar, mas ele está claramente em aceleração, a gente tem essa característica da progressão geométrica, que se eu tenho 1.000 casos hoje e eu estou crescendo 20% ao dia, amanhã são 1.200, não é tão diferente assim, depois são 1.400 e qualquer coisa, mas semana que vem são 10.000, são 15.000. E aí, entre o momento em que as pessoas começam a se aglomerar e o momento em que eu falo, olha, o bicho está pegando, está na hora da gente fechar de novo, vão aí semanas, né? Eu acho que esse é o grande risco. E a pessoa sai hoje, sai na outra, não acontece nada, ela fala, bom, então tá tudo bem. E, na verdade, a gente tem esse atraso entre o momento procura atendimento, faz o teste entra no sistema, tem um atraso grande aí, né? Então, essa realidade está sendo percebida nesse momento. Eu espero muito que seja uma onda mais grave que a primeira, os três trabalham para isso, mas eu acho que o alerta é muito importante que ele fique ligado o tempo todo. Se a gente acha, vai ter de cada tempo. É isso que você falou, Rafael, é verdade. As pessoas já estão realmente cansadas. Foi quase assim, 1 ano, né, que a gente está basicamente aí nessa, talvez não em isolamento total, mas com restrição, a questão da máscara, né? Quem tem criança em casa e que não está na escola é cansativo mesmo. Emerson, essa questão do brasileiro também, às vezes burlar um pouco as regras, atrapalha essa questão cultural. A gente vê até pessoas sem máscara, né, que é um item básico de proteção. Claro que aqui no estúdio a gente sempre justifica que a gente está com uma equipe reduzida, as portas do estúdio estão abertas, enfim, estamos tomando todos os cuidados. Mas a gente vê que em locais públicos as pessoas ainda assim não usam, né? E falta então essa consciência ainda, mesmo depois desse tempo todo aí de pandemia? Certamente é importante destacar que o risco da segunda onda está ligado ao comportamento da população.
se a população se expor ao vírus e essa população se encontrar suscetível, isso é, tiver contato com o vírus, vai abrir o quadro de doença e vai espalhar, vai disseminar a doença, aí como uma progressão geométrica mesmo, como foi falado pelo doutor. É importante seguir as regras, perder aquela coisa um pouquinho de quebrar um pouquinho as regras, pensando sempre no maior valor, que é a vida, protegendo principalmente quem é de grupo de risco. Tem pessoas que estão isoladas de grupo de risco, idosos, que eu conheço, que estão isolados até hoje, não saem na rua e realmente imagina uma exposição ao vírus de uma forma involuntária, que é óbvio, involuntário sempre, mas vem da atitude das pessoas. Esse comportamento ele é de suma importância e a fiscalização é muito importante. Agora, as medidas de restrição ou de abertura, elas podem ir ou voltar. Por exemplo, a festa de fim de ano em Brasília foi cancelada, o carnaval está cancelado. Isso mostra que nós estamos muito preocupados, nós, como eu falo como brasileiros, né, e ainda estamos preocupados com a situação, o jogo não está ganho, e como aconteceu lá na Europa, que era o verão europeu, todo mundo saiu para curtir, barzinho, aglomeração, festas, e hoje eles estão pagando o preço. Nós podemos fugir disso, aprender com a experiência dos outros. É verdade, festa de fim de ano, né? Ano novo, eu conheço várias pessoas que vão também viajar e, enfim, é isso que você está falando, né? Começa com um e vai se disseminando e o perigo é a longo prazo. A gente não vai ver esse resultado daqui 2 semanas, mas talvez daqui 1 mês, né? A questão da testagem em massa, né? A gente não teve isso no Brasil. Poderia ter sido uma ferramenta, né, de contenção do vírus, Emerson? Sim, todos os países que fizeram uma testagem em massa da população assintomática, como um censo, conseguiram detectar regiões onde as pessoas estavam suscetíveis ainda, poderiam ter a doença, conseguiram verificar populações que já estavam com anticorpos, então a disseminação do vírus ali seria menor. E assim, políticas de saúde pública. Isso é importante, é uma ótima estratégia usar os testes em massa, pegando parte da população ou por amostragem, para analisar em determinadas regiões como o vírus passou ácido, ou se as pessoas já estão imunizadas. Ainda há tempo de usar esses testes como uma boa estratégia. E a gente viu em alguns estados, vou até pedir a opinião do Rafael aqui para contar como é que está sendo em BH, mas aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve várias reportagens de testes, milhares de testes, que estavam vencendo e foram doados, porque não teve tempo hábil e quem quer testar não consegue, a população que quer ser testada não consegue. Como é que está essa questão em BH? A gente tem essa situação no Brasil que eu acho que a gente não soube trabalhar com ela em tempo hábil, que é da gente... o nosso sistema de saúde é importantíssimo, absolutamente fundamental. Ele tem uma certa complexidade e a gente está com um diálogo ou falta de entre as diferentes esferas de governo que eu acho que complicaram um pouco a situação, né? Quer dizer, você tem atribuições federais que são executadas pelo município enfim, é uma coisa que às vezes o município não tem alcance para poder resolver da própria. E é como o Dr. Emerson disse aí, se a gente tivesse, e isso o que chateia a gente, o que deixa a gente triste, é porque isso era sabido, amplamente sabido lá em fevereiro, em janeiro. Se a gente tivesse testagem em massa dos casos assintomáticos, isso mapeado no espaço, a gente não precisaria ter nada disso. Há uma besteira que foi pra cá, que como se houvesse um antagonismo entre ou salvam-se vidas ou salva-se economia, ou então se acham equivalência, né? Quer dizer, cada 0,5% de PIB vale 100 mil vidas, como se é um papo maluco que tomou conta da narrativa coletiva aí, que eu acho que é complicadíssimo. É óbvio que a melhor conduta possível, tanto para a economia quanto para as vidas, era agir de forma inteligente, direcionada respeitosa à ciência, basicamente, né? Que é uma pena que a gente... Se a gente tivesse testagem em massa, desde o começo, com os casos assintomáticos, de forma que a gente conseguisse identificar, em prazo de 2, 3 semanas no máximo, o surgimento de um novo foco de contaminações, você consegue agir ali rapidamente. Então, em vez de fechar mais ou menos, como a gente acabou fazendo, a gente fecha radicalmente um ponto específico, pode ser um município, pode ser até um bairro,
age naquilo diretamente, deixa aquele foco se apagar e toca a vida normal. Seria isso. Infelizmente não foi. É claro que é sempre tempo de recomeçar, de começar uma ação, inclusive porque a gente fala em vacina chegar em fevereiro, mas eu não consigo botar milhões de pessoas nos postos de saúde por dia. Isso aí vai ser, esse processo de vacinação vai tomar alguns meses aí para frente. Então, é óbvio que ainda está em já eu quero até ver isso com o doutor Emerson, a questão da vacina, mas vocês estão testando aí também, Rafael, agora que vem essa suposta e segunda onda, né, que tem esse aumento de casos em BH, vocês estão testando a população? Como é que está hoje? O procedimento, a gente tem testagem dos assintomáticos de grupos específicos, né, de pessoas vulneráveis, de pessoas que trabalham com saúde diretamente, mas da população em geral a gente não tem, até por questão de disponibilidade de teste, por incrível que pareça, né? A gente tem teste vencendo e falta teste para a gente aplicar amplamente aí. Não é uma coisa tão simples, não é tão acessível. Eu mesmo, eu tive uma viagem no exterior, voltei em março, para péssimo timing, né? Graças a Deus não houve nenhum problema. Tentei desesperadamente fazer teste, porque eu estava com sintomas na época, não consegui fazer, felizmente não era nada, mas eu acho que a gente ainda está numa situação não muito diferente. A testagem até hoje não é ampla como se deveria. Quando a gente vê os números por população, comparado com o restante do mundo, a gente está lá no fundo, né? Ela está nos últimos da lista. Vamos falar de vacina então, um pouquinho de esperança aí quando a gente fala nesse assunto. Doutor Emerson, a vacina chega em 2021, chega em fevereiro? O previsto é chegar em fevereiro, tudo está caminhando para isso. A maioria das pesquisas que estão aqui no Brasil já estão na fase 3, terminando fase 3, algumas já concluindo, que é a fase que vai dizer que a vacina é segura e eficaz. Lembrando que para a OMS, Organização Mundial de Saúde, uma eficácia de 50% para cima já está valendo, e, por exemplo, a de Oxford, dependendo dos autores que avaliaram, está de 70% a 90%. É uma excelente eficácia. Agora tem muitos fatores envolvidos, a logística, a distribuição da vacina, aproveitar já a rede frio, que é a rede de distribuição do Programa de Imunização, é um grande programa, o brasileiro dá show em relação à vacinação, temos que aproveitar, sim. E das plataformas aí que estão em pesquisa, uma que utiliza o vírus inativado, é como se pegasse o vírus, quebrasse em pedacinhos e as proteínas dele vão ser aplicadas ali na pessoa, no paciente, para criar anticorpos. Essa aí digamos assim, é o clássico, é a vacina clássica, é pegar o vírus e inativar. É o caso da Sinovac. A de Oxford, ela tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada, ela pega um vírus de um resfriado de macaco, que é inócuo para o homem, não causa nada, e coloca ali a proteína do coronavírus, do novo coronavírus, e vai estimular o sistema imune, ela está com uma boa eficácia. E a da Moderna tem muito mais, tem mais de 100 pesquisas de vacina no mundo. A da Moderna, estou falando de 3 principais, né? Utiliza uma proteína do vírus, que não vai causar doença, conhecido como RNA mensageiro, uma proteína que o vírus usa para invadir a célula quando ele está se replicando, quando ele está se multiplicando no paciente. E a ideia é fazer anticorpos contra essa proteína e conseguir, é basicamente isso. E eu acho que nós temos aí uma boa, assim, para 2021, não sei, né, se vai ser no primeiro semestre, a gente vai conseguir uma boa abrangência, mas pelo menos 2021 promete aí boas notícias em relação à imunização da população. Eu quero fazer mais 2 perguntas relacionadas a isso. A primeira a questão de mito-verdade. Tem gente falando assim, não vou tomar o primeiro lote porque pode dar reação. A gente viu realmente na mídia algumas notícias, né, falando de pessoas que tiveram danos até cerebrais, outras que morreram, talvez em decorrência ou não, né, ainda investigam, da vacina, as pessoas que estavam testando, né, algumas dessas vacinas. Existe algum risco? A população precisa ficar preocupada porque a gente sabe que o processo todo para se aceitar uma vacina, ele é demorado. Então, está tudo sendo feito de forma emergencial porque a gente precisa dessa proteção, né, dessa vacinação. Existe esse risco, Emerson?
desde que começa na fase pré-clínica, dentro dos laboratórios, passa por 3 fases clínicas, aumentando o número de pessoas. Essa fase, a fase 3 de testagem clínica, ela estabelece justamente a segurança e a eficácia. Qualquer incidente que seja relatado para o estudo e se avalia se aquilo é um efeito da vacina ou não. É seguro vacinar. Essa conversa de anti-vacinação, você tem atrapalhado muito as campanhas e o combate a doenças clássicas, como poliomielite, o sarampo, doenças que há necessidade de fazer a vacina para fazer o bloqueio vacinal da doença, para ela não se disseminar. Não se deve questionar, não que não se deve questionar, a gente deve sempre, né? Mas assim, a vacina é segura, ela passou pelas fases. Tudo bem, uma fase 3 ela pode durar uns 5 anos, nós estamos fazendo em 9 meses, em 6 meses, mas a tecnologia hoje é outra. Por exemplo, a tecnologia da Moderna, ela tem 5 anos de vida, no máximo 5 anos, para que ela vem desenvolvendo, é uma coisa muito nova. Hoje nós temos recursos tecnológicos importantíssimos e é seguro vacinar. Assim, as pessoas devem, se estiverem dentro da população que está indicada nas primeiras levas de vacinação, ela deve procurar assim, ser vacinada para tentar bloquear e tentar diminuir a disseminação da doença o quanto antes. E outra dúvida também que ronda aí esse papo de vacina é o seguinte: o vírus já na Europa teve uma segunda onda, talvez venha a ter aqui no Brasil, a gente não sabe. Esse vírus pode ter aí se mutado, né, se transformado em outro vírus ou em um vírus mais forte, quando lá em 2021 todo mundo receber essa vacina, a vacina não ser tão eficaz assim? Pode acontecer. Tá? A gente não sabe exatamente. O novo coronavírus ele é fruto de uma mutação, que ele fez uma adaptação evolutiva e saiu dos animais, conseguiu passar para o homem, de homem para homem. E aí ele deu o grande salto dele evolutivo para o vírus. Porém, pode existir sim uma mutação, e existem muitas discussões sobre a imunidade, se essa imunidade é duradoura, quanto tempo vai durar, se a vacina será efetiva, mas hoje nós vivemos uma situação da vacinação contra a gripe, por exemplo, onde todo ano é feita a campanha, todo ano a população é vacinada, a população-alvo ou as pessoas que procuram, é muito seguro, ninguém fica doente quando faz a vacina, é uma tecnologia muito avançada, não é vírus que está aplicando nas pessoas, é diferente, são proteínas. Pode ocorrer sim uma mutação, mas vamos pensar que o que pode acontecer, a gente tem que pesquisar, a tecnologia já está na nossa mão. Reproduzir a mesma tecnologia, mudando ali a sequência do vírus e de proteínas para poder fazer aí a vacina ser efetiva. Tomara, né? A gente torce. Rafael, me atualiza então sobre hoje à tarde em BH, a coletiva que o governo deu sobre essa questão do possível fechamento, né, de alguns comércios. O que foi dito claramente em relação também à questão das aglomerações, que eu vi que vai existir uma fiscalização mais ferrenha em relação a isso, inclusive com possibilidades de prisão para quem não obedecer à orientação, né? Eu acho que está claro para quem anda para o Belo Horizonte que existe uma como a gente falou antes, né, certamente decorrente em grande parte dessa fadiga que a gente tem falado, e enfim, tem setores da população, que não são poucos, que estão se aglomerando para além daquilo que é possível dentro das normativas já feitas de abertura em Belo Horizonte. Então, a coletiva do prefeito nessa tarde foi no sentido de dizer, olha, pessoal, a gente está vendo o que está acontecendo, vocês não estão levando a sério mais, eu estou resumindo, claro, nas minhas palavras. A gente tem acompanhado, notificado, mas não tem sido suficiente. O recado do prefeito foi esse. Então, daqui para frente, nós vamos engrossar. Aqueles que estiverem aglomerando para além da conta, sem cumprir os parâmetros, os protocolos estabelecidos, cuja importância o doutor Emerson colocou muito bem aí, não vai ser mais na conversa que nós vamos levar, vai ser na multa, vai ser nós vamos conversar sério, porque do contrário, na fala do prefeito ele falou alguma coisa no sentido assim, olha, se um fiscalizar o outro, Natal vai ser com a cidade em lockdown. A fala dele foi mais ou menos nesse sentido.
sobretudo para alertar, né, para falar ao pessoal, nós não estamos de brincadeira. Eu acho que o pessoal sabe que quando o prefeito Alexandre Calil fala que ele não está de brincadeira, já se aprendeu aí que de fato não é brincadeira, né? Eu acho que a fala hoje à tarde foi nesse sentido, dizer que de fato todos os números preliminares que a gente tem, o FMG, por exemplo, em parceria com a Copasa e com outros órgãos, ela acompanha, ela monitora continuamente o esgoto em 2 estações de tratamento de esgoto, as 2 principais bacias de Belo Horizonte. E há um surto, há claramente um pico lá atrás, uma aceleração, um pico que coincide com os picos de testes, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, que acompanham na estação de tratamento de esgoto a incidência de vírus no esgoto, que é uma forma de você saber se a população está contaminada. Houve um pico lá atrás e na semana passada nós chegamos... a semana passada foi a 2ª pior semana desse processo de testagem do FMG, desde o começo da pandemia. Significa que ela só não foi pior do que a pior semana que a gente teve lá para trás, no que vamos chamar de primeira onda. De certa forma, acredito que pode-se dizer, primeira onda propriamente dita não houve, porque ela não chegou a acabar, mas a gente tem um perfil muito, muito claro de ascendência e descendência das contaminações de Belo Horizonte. E a gente está claramente nessa ascendente. E essa testagem do esgoto, ela é um dos primeiros alertas que a gente tem, porque a pessoa, mesmo antes de sentir sintoma, ela pode estar excretando o vírus para o sistema de esgoto, e isso vai ser verificado antes que ela tenha sintoma e vá fazer teste e entre nos boletins oficiais. Então, é nesse sentido, olha, a coisa está começando a pegar de novo. Então, vamos respeitar, senão... Se não for por bem, vai ser por mal. Senão a gente vai ter mais um ano aí, né, de pandemia, Deus queira que não. Emerson, para a gente fechar, reinfecção existe ou não? O que a gente já sabe sobre isso? Bom, se existe a reinfecção, ela é uma exceção. Tem pouquíssimos casos relatados. O que eu tenho visto são casos de pessoas que fizeram o primeiro teste, que deu um positivo, mas ficaram assintomáticas, ou talvez sintomas inespecíficos, e nunca converteram nunca fabricaram anticorpos. E depois fazem um outro quadro, geralmente mais grave, geralmente com mais, digamos assim, com mais riqueza de sintomas, né? Está em estudo. Eu diria até que se a reinfecção fosse uma regra, nós estaríamos muito mal agora em relação à pandemia. Imagina no Brasil mais de 5 milhões de pessoas já que foram infectadas, se elas começarem a ter infecção de repetição, nós não teríamos para onde ir. E ainda dizem, não, a segunda vem pior. Isso não é verdade, tá? Não há comprovação ainda que haja uma reinfecção. Os poucos casos que foram relatados, que estão sendo pesquisados, ainda estão sendo aí cadastrados e verificados. Lembrando que quando a gente faz o teste, deveria já mudar os protocolos, se é isso que vai pesquisar, guardar a amostra do primeiro vírus para comparar com um segundo eventual. Isso não existe, não temos protocolo para isso ainda. Então, eu acredito muito em contaminação de material biológico. Pode ser ainda a hipótese de pessoas que fiquem com o vírus de uma forma, vamos dizer assim, incubada, adormecida, depois ele volte à atividade, ou mesmo a reinfecção. Não sabemos ainda. Espero que não haja reinfecção. E, só para completar, aconteceu comigo. Eu fiz um teste em junho, deu positivo, fiquei assintomático, em setembro eu abri mesmo o quadro. Como profissional de saúde, todos nós estamos expostos. O doutor Rafael falou que ficou lá assintomático e não foi, mas a gente trabalha ali na frente, né, na frente de combate, e o risco de acabar se infectando é muito grande. Bom, recado dado então, todo mundo se cuida para a gente não ter essa segunda onda, nada de aglomeração, máscara, álcool, tudo que a gente já sabe, né? Doutor Emerson, eu agradeço demais a sua participação aqui, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite, foi um privilégio. Rafael, também agradeço aqui o seu panorama de BH, direto aí da terrinha mineira. Obrigada, viu? Boa sorte para vocês nessa nova contenção aí do vírus. Obrigado, boa sorte para nós todos. Vamos trabalhar, né? Isso aí. Bom, gente, o programa fica por aqui, viu? Você pode rever essa entrevista no nosso YouTube. Anote o endereço, youtube.com/TV Justiça Oficial. Amanhã eu tô de volta, então, com um novo tema e eu te espero. Tchau, tchau.